Vamos ver o vídeo aqui do Mapa do Infinito. Tudo sobre o Graal de Fate. Arquivos do Infinito. Bora lá, Fate, uma franquia que eu gosto, mas que eu tenho problemas com ela. Eu acho o Naso foda, mas ao mesmo tempo eu questiono muito algumas decisões. Um dos motivos para anos e anos e anos atrás eu ter começado um cenário... Na verdade, esse cenário é mais recente. Comecei em 2018. Foi minha frustração com Fate. Então, mas eu considero muito Fate, eu tenho respeito por Fate. Bora ver qual que é aí as informações do Santo Graal. Algumas coisas eu vou saber, mas bora ver o que ele vai falar. Quando o cálice sagrado se materializar nesta cidade, será o artigo genuíno. Os milagres que verá os servos executarem serão prova que é verdadeiro. Alegre-se, meu filho. Você tem a chance de realizar seus sonhos. Vai precisar de um inimigo notável para ver seu sonho ser realizado. Você pode não querer admitir, meu filho, mas para que a virtude prevaleça, creio que primeiro você terá um mal a ser derrotado. Suas aspirações mais nobres e seus desejos mais desprezíveis, tudo vem da mesma fonte. Então, por favor, pare de fingir que não sabe disso. É um conflito que existe em seres humanos há séculos. Não, o Santo Graal não é um realizador de desejos onipotente. Mas antes, vamos para a história do que é o Santo Graal. O Santo Graal mais antigo que se tem notícia é o Santo Graal da cidade de Uruk, que até onde se sabe, sim, era um Graal real, um Graal verdadeiro, que pertencia à cidade de Uruk e que, portanto, estava sob a administração do rei Gilgamesh. No entanto, diferente de outros Graais, esse Graal não respondia a uma única pessoa, ele respondia a toda a cidade de Uruk, não apenas ao rei Gilgamesh. Ele, por ser o rei, podia assim utilizar o Santo Graal, mas tinha também que responder à nobreza da cidade de Uruk para pedir a utilização do Santo Graal. No final da sétima singularidade, ele entregou esse Santo Graal a Kingo, porque no final ele havia se tornado realmente o único que tomava todas as decisões de Uruk. Mas, no geral, aquele Graal pertencia a toda a cidade de Uruk. Mas não se engane, o rei Gilgamesh tinha vários outros Santo Graais e coisas semelhantes a Santo Graais em seus tesouros, que apenas não coube a ele mostrar, pois nós sabemos como Gilgamesh é. Mas claro, isso é apenas o modelo original do que é o verdadeiro Santo Graal. O Santo Graal original pertenceu a ninguém mais, ninguém menos do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, sendo o cálice que foi utilizado pelo próprio Cristo em sua última ceia, fato que foi confirmado pela Marta durante o seu evento de Natal. Também durante as lendas do rei Arthur, houve uma grande cruzada dos cavaleiros em busca de encontrar o Santo Graal. O Santo Graal esse foi encontrado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Galahad. Agora vem um momento que eu posso incrementar, né? O Santo Graal da história arturiana, ele primeiro se apresenta, na verdade, como a cornucópia. A cornucópia, ou cornucópia, é um chifre. É um chifre de onde saem várias frutas e às vezes bebida também. Isso aqui vem muito da mitologia irlandesa, da mitologia do Reino Unido em geral, dos celtas. E tem a ver com vários deuses, né? Desde elementos gregos até coisas dos bárbaros mesmo. E a cornucópia, ela representa a fartura e várias outras coisas, né? A origem, uma das origens dela, literalmente, acho que Zeus, né, que estava brincando com um touro e quebrou o chifre dele, se eu não me engano. E aí desse chifre, né, os deuses transformaram numa fonte infinita de comida. Só que isso, né, foi se modificando com o tempo e aí né, nas primeiras lendas do rei Arthur, quando eram as lendas mais pagãs, antes dela ser retrabalhada em um conto mais cristão, o Santo Graal que aparece é, na verdade, uma cornucópia. E que vem dos mitos mais antigos, né, dos Cavaleiros da Távola Redonda, que foram sendo reescritos para se transformarem na versão
cristã dos cavaleiros ideais e tudo mais, mas que antes vão beber da mitologia e do folclore da região ali do Reino Unido. Quando Galahad encontrou com o Santo Graal, ele não desejou nada. Inclusive, tem vários personagens diferentes que encontram o Santo Graal, dependendo da história que você está lendo. E os motivos para alguns personagens nunca poderem encontrar o Graal, né? O Galahad é um que pode encontrar. Aí tem outro também, que eu não estou lembrando o nome agora. São dois, né, que são considerados muito puros. O Galahad e outro lá, que são os mais puros de todos que poderiam encontrar. E aí, dependendo do livro da história, é o Percival, isso. E aí um ou outro encontra, enfim. Fato que faz com que Salomão tenha inveja dele, pois quando Salomão teve o direito de encontrar o desejo onipotente, ele desejou sabedoria, coisa que fez Salomão reconhecer que Galahad era mais sábio do que ele, pois não é necessário nenhum poder onipotente para realizar as ações da humanidade. No mundo de Samurai Ruminante... Isso é legal, né? Falar... um paralelo legal, né? Você encontra um elemento que pode fazer um desejo onipotente. Um pede sabedoria, né, pra Deus. O outro não pede nada. E o cara que pediu sabedoria fala: porra, puta sabedoria desbalanceada, bicho. Mas é interessante, né? Mostra que, assim, acaba que pela sabedoria de Salomão, ele faz merda, né? Salomão, tão sábio, se arrepende no final das merdas que fez. Enquanto Galahad, ou Percival, aqui no Galahad, na história de Fate, não pede nada e por isso não... O que eu posso dizer? Por não pedir nada, ele já estava completo, né? Existe também o ritual da lua crescente, que é algo muito semelhante ao Santo Graal e que aconteceu vários anos depois da busca do Santo Graal que aconteceu na Bretanha no reinado do rei Arthur. Mas assim como o Santo Graal que aconteceu em Fuyuk, o ritual da lua crescente não é um Santo Graal verdadeiro, é um Santo Graal que foi criado pela humanidade na intenção de conquistar milagres que são considerados impossíveis. O último Graal verdadeiro foi entregue pelo próprio planeta nas mãos de Francis Drake, que recebeu esse Santo Graal para derrotar ninguém mais ninguém menos do que o próprio Poseidon, que ameaçava destruir o mundo. Todos os Santos Graais que vieram depois disso são falsificações e imitações baratas que em nada se comparam com os rituais originais e o artefato genuíno, sendo os principais deles o Santo Graal da Guerra de Fuyuk e o Santo Graal da Guerra de Tóquio. O Santo Graal da Guerra de Fuyuk foi criado pelas 3 famílias fundadoras de Fuyuk na intenção de fazer os Iceborne recuperarem a magia Heavensfield. E para isso eles tiveram a ajuda de ninguém mais ninguém menos do que o discípulo do próprio Salomão, Kishur-Zelret, que subvertendo o ritual de invocação de grande servo que tinha sido inventado pelo seu próprio professor, subvertendo o ritual de invocação de grande servo que tinha sido inventado pelo seu é a palavra em inglês, de gran servo, tá. Seu próprio professor criou ali uma versão decaída do ritual de invocação de espíritos heróicos. E daqui a pouco eu explico para vocês do porquê que era necessário invocar os espíritos heróicos. Mas a deficiência do Santo Graal de Fuyuk era tamanha que eram na verdade necessários 2 graais principais, um Graal maior e um Graal menor. O Graal menor é ninguém mais ninguém menos do que o homúnculo Iceborne, que é enviado como mestre ou com acompanhante do mestre para a guerra. Isso nem sempre foi assim, mas como o menor Graal foi danificado durante a Terceira Guerra do Santo Graal, foi necessário que isso acontecesse como forma de garantir que a invocação do Santo Graal maior fosse possível. O Graal menor é o responsável por armazenar as almas dos espíritos heróicos quando eles são derrotados no decorrer da Guerra do Santo Graal, e quando ele armazenar almas suficientes, ele invoca o Graal maior, que é aquele grande círculo que aparece no céu e que é nada mais nada menos do que um portão para a raiz. Mas claro, como o Santo Graal é um objeto espiritual, apenas os servos, que são seres também espirituais, são capazes de tocar nele. Por isso, geralmente é necessário que sobreviva ao menos um servo, que é para que seja possível o concedimento do desejo. Mas como todo bom fã de Fate deve saber, o Santo Graal não é verdadeiramente onipotente. Ele é, na verdade, um grande realizador de desejos, mas com grandes necessidades para que esse desejo seja atendido.
A maioria dos desejos já poderiam ser atendidos com a morte de 5 servos pelo menos, mas alguns desejos mais complexos exigem ao menos 6 ou até mesmo 7 servos, como no caso de alguém que queira alcançar a raiz ou manifestar uma verdadeira magia. Isso, inclusive, foi o motivo do porquê o Gilgamesh não fez nada quando Kirei capotou o mestre dele durante Fate Zero, porque no final, o mestre Gilgamesh queria usar um selo de comando para fazer com que o Rei dos Heróis se capotasse e ele conseguisse alcançar a raiz e manifestar a terceira magia. Isso se deve porque a maneira como o Santo Graal consegue realizar os desejos dos vencedores da Guerra do Santo Graal é através de um grande acúmulo de energia mágica. E é basicamente isso que é o Santo Graal, uma quantidade imensa de energia mágica. Por isso que a maioria dos desejos do Santo Graal não são possíveis de serem realizados, porque para que você possa realizar a maioria dos desejos, é preciso você saber o que você vai fazer com essa imensa quantidade de energia mágica. Claro, a maioria dos magos tem uma quantidade de conhecimento de magia que permite que eles façam quase qualquer coisa com essa quantidade imensa de energia mágica. Mas claro, mesmo que você não tenha conhecimento de magia, você consegue realizar desejos básicos, como por exemplo, no caso de Francis Drake, que mesmo estando viva, conseguiu usar o Santo Graal para manifestar o seu fantasma nobre e criar uma quantidade infinita de comida. Mas isso também quer dizer que se não houver energia mágica suficiente, o Santo Graal será praticamente inútil, como acontece no mundo de Fate Requiem, onde depois da Guerra do Santo Graal ter sido vencida pela Mestra de Luz Longinos, ela desejou que todos os seres no mundo tivessem o Santo Graal, mas pelo fato de todas as pessoas no planeta terem Santo Graal, não apenas houve várias guerras mundiais, como toda a mana do mundo acabou sendo danificada, e agora os Santos Graais só servem para invocar um único servo de pessoa para pessoa. Mas claro, apesar de ser necessário ao menos o capotamento de 7 espíritos heróicos para o realizamento do desejo, é possível substituir a morte dos 7 espíritos heróicos se você derrotar ao menos um espírito divino, como foi demonstrado em Fate Samurai Eminente, pois quando o Ibuki Douchi foi invocado ele como uma serva da classe Ruler, Gilgamesh conseguiu organizar um torneio onde todos os mestres da guerra do ritual do... Eu tenho que zerar a DLC. Eu tenho que zerar Eu já zerei uma rota do Fate Samurai Remnant. Eu tenho que zerar a DLC e as outras rotas também. Recente se reuniram e a derrotaram, e no final, Tiemon pôde usar aquele Santo Graal que foi disponibilizado pelo próprio Rei dos Heróis para realizar o seu desejo. Não é sem motivo que durante Stranger Fake, Gilgamesh afirmou que o próprio Enkidu poderia se tornar um realizador de desejos onipotente, embora em bem menor escala do que um verdadeiro Santo Graal se ele quisesse. Pois afinal, é apenas isso que é um Santo Graal. Um Santo Graal não é nada mais, nada menos do que uma grande quantidade de energia mágica. E se você souber o que fazer com uma grande quantidade de energia mágica, você pode fazer praticamente qualquer coisa, até mesmo alcançar a raiz. Mas claro, mesmo o Santo Graal tem suas limitações. Durante a Guerra do Santo Graal de Tóquio, Manaka afirmou que nem mesmo o desejo do Santo Graal seria capaz de se opor a Counterforce, pois se o Rei Arthur conseguisse realizar o seu desejo de tornar o seu reino eterno, a Counterforce apagaria aquela realidade, independente dos desejos do Santo Graal. Isso foi confirmado na própria Visual Novel de Fate Stay Night, pois quando Arthur menciona qual era seu desejo, que é o mesmo do proto-arco de Fate Prototype, Rin mencionou que isso era um desejo impossível até mesmo para o Santo Graal e que somente a verdadeira magia poderia fazer algo desse nível. No geral, o Santo Graal... Quantas rotas tem o jogo? Rotas relevantes, grandes, no anime de Fate, são 3, né? Mas você tem sub-rotas, você tem rotas ruins, rotas incompletas, rotas de morte. Só tem muitas. Isso. Não à toa, os núcleos divinos dos deuses máquinas, por exemplo, foram comparados a Santo Graais. De certa forma, eu como fã de Fate me sinto até estranho, pois quando a franquia de Fate começou, o Santo Graal era praticamente o objeto de poder máximo que tínhamos na franquia, e hoje em dia ele não é absolutamente nada. É o Power Scaling, né? Em Fate Grand Order nós encontramos vários... famoso Power Creep. E vários Santo Graais abarrotados no decorrer da história. Mas também Fate Grand Order é gacha, né? Aí o negócio despiroca totalmente. E tantos desejos que o Santo Graal não pode realizar porque nós não temos o conhecimento do que fazer com aquela quantidade infinita de mágica, que é até estranho ver o rumo que a franquia tomou. Mas se você
o que acha do Santo Graal. O que você faria de pedido para o Santo Graal? Eu sou o Cyber Green. Sei lá. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse foi mais um vídeo do... Não sei. Não sei o que eu pediria. Sendo sincero, talvez... Eu acho... Eu sempre achei que eu pediria a imortalidade. Mas aí eu vi esse vídeo aqui, ó. E aí eu vi esse Mesmo vídeo. sem conhecer. Eu já tinha pensado sobre esse assunto, mas esse vídeo botou em palavras, ou em uma linha do tempo, o real acontecimento a extremo longo prazo, como 10 bilhões de anos, 50 bilhões de anos. E eu fiquei, cara, realmente... A morte tem que existir. O fim tem que chegar. E é desesperador, mas é essencial. Pra morrer. Então, realmente, bagulho é doido. Vídeo bom aí do Santo Graal, muitas informações para fã de Fate. Acho que dá para melhorar um pouco o microfone, a dicção e o roteirinho também, repetiu muitas frases. Mas a informação básica aí de Fate pra galera que quer entender um pouco melhor do mundo. Eu já sabia boa parte disso aí, né? Porque eu gosto de Fate, eu não sou um especialista, mas estou dentro da comunidade, assim, de quem tentou ver tudo de Fate e tal, que procura vídeos sobre. Acho interessante. Tem meus problemas com Fate, mas a verdade, eu já falei, eu tenho inveja do Naso, né? Eu queria ter nascido no Japão na década de 60 para ter 20 anos na década de 80 e fazer Fate. Para lançar na década de 90, né? Então é isso, é apenas inveja de ter nascido no Bostil. O que é Fate é uma franquia japonesa que tem conceitos muito irados e alguns conceitos muito bosta. Então, é isso. Mas acho que a qualidade do vídeo dá pra melhorar um pouquinho nos elementos pra ele ficar mais palpável pra galera que tá de fora compreender melhor o assunto. Mas eu pude falar da cornucópia, então já tô feliz. É isso aí.